O amor ou a segurança econômica? No século XVIII, a segurança econômica para as mulheres era algo almejado no casamento. Anne Elliot, a personagem principal do romance desta semana, teve que decidir entre o amor ou a segurança econômica. E esta decisão marcou a sua juventude. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento a resenha do romance Persuasão, da escritora britânica Jane Austen. Jane Austen nasceu na Inglaterra em 1775, ou seja, no século XVIII, e faleceu em 1817. Seu pai era um pastor anglicano e, para complementar a renda e poder sustentar a família, ele lecionava em casa, dava aulas particulares na casa paroquial. Sua família era composta por 8 filhos, 6 homens e 2 mulheres. Assim, Jane e Cassandra desenvolveram uma relação muito íntima, uma relação fraternal muito íntima, pois só tinham elas duas como irmãs. Conta-se que Jane foi noiva de um rapaz na sua juventude, porém, como os dois eram muito pobres, esse noivado não foi levado adiante. E mais pra frente, ela ficou noiva novamente, ela se enamorou novamente de outro homem, mas esse homem faleceu antes que eles pudessem contrair um compromisso mais sério. Essa experiência frustrada servirá de inspiração para o romance Persuasão, o último que ela escreveu, e foi publicado póstumamente após a sua morte. Persuasão se passa em 1814. Anne Elliot está com 27 anos. Sua família é de origem nobre. Seu pai, ele não soube administrar os bens e se vê obrigado a alugar a mansão onde eles viviam, a sua propriedade, e se viram obrigados a mudar-se para uma propriedade menor em uma outra cidade, em Bath. Anne é a filha do meio. A sua irmã mais velha, Elizabeth, é a mais bonita, tem mais presença. E o seu pai tinha o desejo de que ela se casasse com o primo. Por quê? Porque Anne, Elizabeth e Mary, elas não tinham um irmão. O seu pai não tinha um herdeiro direto. E naquela época, quando uma família não tinha um filho do sexo masculino, as suas propriedades, os seus títulos de nobreza eram herdados para o homem, para o parente masculino mais próximo, que no caso era esse primo. E o pai de Anne queria muito que Elizabeth se casasse com esse primo. Como eu disse, elas eram 3 irmãs. Elizabeth, a mais velha, Anne, a do meio, e Mary, a caçula. O pai dela se chamava Sir Walter Elliot. Era um homem muito vaidoso, muito orgulhoso e
cheio de pompa. O seu objetivo de casar Elizabeth com esse primo não foi alcançado. Ele era viúvo. Como Elizabeth era a filha mais velha, ela comandava a casa. Porém, ela não tinha a menor noção de economia doméstica. Então, isso só fez com que a vida deles se degringolasse economicamente. 8 anos atrás, Anne tinha um noivo. O nome dele era Frederick. Porém, ele era pobre, ele não tinha posses. Há 8 anos atrás, Anne tinha posses. Se ela se casasse com Frederick, ela não poderia levar nada para ele de... Não ia ser um casamento que a família iria aprovar. Portanto, ela não ia ter um dote para oferecer para ele. Ela foi se aconselhar com a única amiga que ela tinha, que era sua madrinha, a melhor amiga da sua mãe, Lady Russell. Ela pede um conselho, se ela deveria ir adiante com aquele relacionamento ou se ela deveria romper. Tem um detalhe, Frederick, ele estava com 23 anos, ele tinha possibilidade de crescer porque ele ia ingressar na Marinha Britânica, né? Então, ele não tinha posses, mas ele tinha potencial. A Lady Russell, o que ela aconselha a Anne? Fala para ela que ela deveria romper aquele noivado. E ela ouve a madrinha, rompe o noivado, Frederick vai embora e ingressa na Marinha. Naquela época, Anne estava com 19 anos, estava na flor da juventude, iria participar de bailes, poderia encontrar um outro pretendente. Porém, ela amava Frederick. Ele fica muito magoado com a atitude dela. Ele acha que ela não teve personalidade. 8 anos depois, tudo muda. É o quadro que eu estava pintando para vocês. A família da Anne enfrenta dificuldades financeiras, vai alugar a sua propriedade. Quem é que aluga a sua propriedade? A irmã de Frederick, casada com um capitão. Inicialmente, Anne não desconfia quem é a pessoa que vai alugar a propriedade, porque a irmã de Frederick, ela assumiu o sobrenome do marido. Depois da casa ser alugada, Sir Walter Elliot e Elizabeth vão para Bath, para a cidade de Bath, para a nova casa. Anne fica porque ela vai visitar a sua irmã caçula, Mary. Mary já é casada, Mary tem filhos. E o que acontece? Ela, que era a filha caçula, tem um status de mais importância na família, porque a mulher casada, ela se eleva na família. E ainda tem um outro detalhe bem desagradável aí. O marido da Mary, ele quis namorar a Anne, ela que não quis ficar com ele. Mas a Mary está doente, ela precisa de ajuda com as crianças e a Anne vai ficar com ela para ajudá-la. Chegando lá, ela vai entrar em contato com a família do cunhado. Ele tem 2 irmãs e essas irmãs conhecem um outro homem elegante, um capitão da marinha, muito rico. Quem é esse homem? Frederick. Depois de 8 anos, Anne e Frederick se reencontram.
ela tem que se controlar, porque ela ainda o ama, ele ainda tem muito rancor, muita raiva da atitude dela, em todos os momentos que eles se encontram, sejam ali próximo à casa de Mary, seja em bar, seja em outras situações, sempre que eles se encontram, ele vai alfinetar a Anne, ele vai falar indiretamente da sua fraqueza, de que ela se deixou levar pelo que os outros falaram, que ela foi persuadida a se afastar dele. Sempre ele vai alfinetá-la, mas Anne suporta tudo calada, fina, até se sentindo culpada, admitindo que sim, ela errou, que ela poderia ter seguido o coração dela, não o conselho da sua amiga, né, da amiga da sua mãe. E ela vai tentando viver com o coração partido, tendo certeza que está cada vez mais difícil ela se casar, porque agora ela está com 27 anos, ela nunca foi uma moça bonita e com 27 anos ela já se acredita uma mulher velha, né? Já perdendo o vício da juventude. Nessa obra aparece muito mais o amor apaixonado, apesar de muito controlado, e da racionalidade da Anne. De todos os livros da Jane Austen, esse é o romance que mais aparece esse amor apaixonado. A ideia de amor, ela está misturada também com a ideia da mágoa, a ideia da dor, do rancor, do mal-entendido. Mas é também uma história sobre segundas chances. Anne e Frederick, eles têm a oportunidade de viver uma segunda chance. Anne é a heroína de Jane Austen que mais se aproxima das heroínas românticas. Porque Jane Austen, as suas obras, quando a gente lê, a gente acha que ela é romântica, mas ela não é. Ela é bem realista. E essa heroína, a Anne, ela é a que mais se aproxima do romantismo. Como assim? Porque ela ama e continua amando. Mesmo depois que ela rompe com Frederick, ela continua amando nesses 8 anos. E ela guarda esse amor em segredo. E ela ama, apesar de não ter mais esperanças desse amor ser correspondido ou desse amor ter frutos. Mas o destino dessa heroína, que é a Anne, ele é diferente das heroínas românticas. Porque qual era o destino das heroínas românticas? Elas se internavam no convento, elas enlouqueciam, elas atentavam contra a própria vida, elas adoeciam e morriam de amor. Não, o destino da Anne é diferente do destino das heroínas românticas. E outra coisa, neste romance há a carta de amor mais linda da literatura, na minha humilde opinião. Qual será o destino de Anne? Qual será o destino de Frederick? Eu deixo para você descobrir. Esse romance, ele tem muito de autobiográfico. Como eu disse no começo, essa história do amor que não chegou até o fim, Jane Austen viveu muito bem. Assim como toda a experiência com a Marinha. Os irmãos da Jane, eles foram da Marinha Britânica. Então ela conhecia muito bem os detalhes da vida de quem era da Marinha Britânica. Esse não é o meu livro preferido
dessa autora. Agora é o momento da discussão. O meu livro preferido da Jane Austen ainda é Orgulho e Preconceito, mas esse é o meu segundo preferido. Ele também foi adaptado para o cinema. A última adaptação eu não me conformei, porque eles fizeram questão de colocar a atriz de 50 tons de cinza para interpretar a Anne. Não tem cabimento, né? Ninguém consegue assistir uma Anne Elliot sem pensar na namorada do Christian Grey. Mas tudo bem. Existe uma série da BBC perfeita, que foi fiel ao extremo a esse romance. E aí, qual é seu livro preferido da Jane Austen? Você já leu Persuasão? Eu convido você a conhecer as obras dessa autora e te espero aqui semana que vem com mais uma resenha no nosso canal. Tchau!